Estamos com mais um programa Coma Bem no ar aqui no canal 15 da NET TV Unifra. Eu sou o Bebeto Batic, do curso de jornalismo, essa é minha colega Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição. O programa de hoje é Vem de Garfo, que hoje é sopa. Uau! E que sopa que vai ser feita hoje, hein? Um sopão. O sopão do... Até por causa desse frio, né? Exatamente, a gente vai falar de sopas. Sopa combina com frio, mas a gente também tem sopas que podem ser feitas no verão. Então hoje a gente vai falar muito sobre sopa e vai preparar no segundo bloco uma sopa de beterraba. Apesar da receita ser russa, beterraba a gente tem por aqui, então é muito fácil de achar. Então vocês vão ter uma nova utilização para a beterraba, que normalmente as pessoas cozinham ou para salada e só, né? Acabou, ninguém sabe fazer nada com beterraba. Você sabe que em Santa Maria estão fazendo bolo? Bolo de chocolate branco com a massa colorida. Nossa, com uma delícia. Tem também para colocar em massas, né? Massa, panqueca, isso. Tem uma utilização E vamos boa. também falar um pouco sobre outras utilizações da beterraba, que daí no caso não é no Brasil, que a gente tem a beterraba funcionando como açúcar na Europa, fonte de açúcar e álcool. Isso começou a acontecer, Bebeto, a partir da Revolução Napoleônica, né? Napoleão, para não utilizar outras fontes, começou para não trabalhar. ter que importar cana-de-açúcar, né? Porque a Europa, na Europa nós não temos países tropicais, a cana-de-açúcar é de países tropicais. E os maiores produtores hoje desse tipo de beterraba, que não é essa beterraba aqui, gente. Não é essa, beterraba aqui. É uma beterraba branca, digamos que ela tenha mais ou menos esse tamanho, ela é tipo uma bem batata grande. doce. Ela é enorme. Ela é esbranquiçada e a partir dessa beterraba eu tenho, além de ter o açúcar, eu tenho álcool. E é produzida muito na França, na Rússia. Na Rússia e na Alemanha também. Nos Estados Unidos, na Alemanha. É interessante porque eu me lembro muito do tempo que eu morei na França, que quando era a época de colheita de beterraba, a gente passava na estrada e tinha aquelas montanhas de beterraba à beira da estrada, esperando para ser colhidas. E eram claras, né? Bem claras. A gente olha, pensa que se faz E outra coisa interessante, o açúcar de beterraba na Europa, sobretudo, é feito o açúcar é feito da beterraba, né? E a gente tem o açúcar em cubos. A gente está muito mal acostumado com o açúcar hiperdoce que a gente tem da cana-de-açúcar. Ele não é tão doce. O açúcar de beterraba ele tem a metade do sabor doce do que a cana-de-açúcar. E eu aprendi a reduzir o açúcar na minha vida exatamente por causa do açúcar de beterraba, que com muito menos açúcar adoçava igual. Não é necessário tanto açúcar no dia a dia, né, Bebeto? Mas vamos falar um pouco então, a gente já foi direto para a beterraba, que é mais para o final do programa. Vamos falar um pouco de sopa, Tereza. Sopa para o inverno. Sopa, gente, a sopa, se a gente for pensar na pré-história, a partir do momento que o homem criou uma panela, ele já começou a cozinhar as suas carnes que ele pegava da caça, porque eram carnes duras, né? Então ele já começou a cozinhar. Mas a sopa se tornou um prato para ser referendado nas cortes, já no século XVI, século XVII e século XIX. O que eu tenho? Eu tenho a sofisticação da sopa, e a sopa sendo usada como uma entrada. E a sopa, ela é muito bem-vinda porque ela é um prato, foi trabalhado dessa forma, porque ela é um prato que tem uma digestibilidade fantástica. Então eu tenho que pensar na sopa como um alimento de excelente digestibilidade, dependendo do que eu for colocar dentro da sopa, né? Porque nós temos tipos diferentes de sopa. Então, pensar que as primeiras sopas, como é que elas eram feitas? Elas eram feitas apenas com carne e com restos de pão. Então, é o que a gente conhecia na era medieval, o que a gente conhecia como alimento. Carne e restos de pão. E depois a gente começa a sofisticar. Já que você estava falando, eu lembrei muito, estávamos falando de França, da famosa sopa de cebola francesa, soupe à l'oignon. Ela surgiu, sabe como? No mercado público central, que não existe mais há mais de 50 anos em Paris, de manhã cedo, os restos do que tinha sobrado, os vegetais todos, sobretudo a cebola, cebolas podres que não eram utilizadas, né? Eles tiravam a casca, colocavam para ferver e pegavam o pão amanhecido e distribuíam para as pessoas se alimentarem, né? Que para o final da feira. E aí isso originou uma série de coisas. Então, a gente tem um bairro de Paris hoje que se chama Les Halles,
porque les halles em francês se chama o mercado público. Então, a sopa mais famosa da França é essa sopa do alho. É uma sopa de cebola. Agora ela já tem um Sim, grau de agora sofisticação. E é carésima, preparo, né? É muito cara, mas ela surge com uma refeição mas veja das bem pessoas se não pobres. vem ao encontro daquilo que nós falamos. Exatamente. Eu servia sopa com aproveitamento desses alimentos dos e com pão. E com pão, tá? sempre. Energia, o caldo quente dando uma sensação de calor. E energia. E, de fato, a sopa, ela carrega essa característica de recuperar. Eu já ia te perguntar da canja, porque, tá ruinzinho, toma uma canja de galinha. A canja, nós temos que tomar, tem até umas musiquinhas com canja de galinha, né? A canja de galinha, o que ela vai ter? Uma digestibilidade fantástica. Então, o que ela vai te dar? Ela vai te dar energia, porque geralmente eu coloco o que dentro? Eu coloco arroz, batata e um frango. E aí, o que isso aí dá? Isso é energia. Batata e arroz, frango, coloco numa água quente, coloco uma proteína, recuperação e uma digestibilidade de 95%, 96%. Então, as pessoas se recuperam muito logo, se recuperam muito rápido e com uma canja. Então, porque é um alimento leve. Se eu estou com má digestão, se eu estou com diarreia, se eu estou com qualquer problema digestivo, seria a melhor opção. Mas aí eu posso colocar uma cenoura, eu posso colocar algum outro vegetal e não necessariamente comer. Mas então posso melhorar o valor nutricional. Então, quando uma pessoa está em recuperação, se serve esse tipo de sopa. O caldo da canja. Esse tipo de sopa quando está em recuperação, tiver algum problema de saúde. Mas não necessariamente, nós temos sopas bem mais elaboradas, sopas melhores. Pois vamos falar um pouco das sopas ao redor do mundo, né? Tenho aqui, a gente fez uma pesquisa que a partir do século XVI, essas sopas elas tiveram uma evolução dentro da cozinha. E principalmente na cozinha europeia. Então, o que a gente tem hoje? Eu vou colocar para vocês, a gente fez uma pesquisa aqui, em Portugal. O que é famoso em Portugal? Caldo verde. O caldo verde, certo? E também em Portugal, e que a gente atribui, nós já tivemos um programa que nós falamos sobre o feijão, também em Portugal eu tenho sopa de feijão com legumes. E também na França... O cassoulet. O cassoulet, que é o feijão mais o pato. Isso. E mais a cenoura, tá? Mas eu tenho o gazpacho, que é na Espanha. Só que é uma sopa fria, muito feita no verão. De tomate. Uma sopa que nós fria de tomate. Já trabalhamos aqui também com tomate. Né? E a minestrone, que nós falamos minestra também, quando fizemos o programa sobre feijão, a minestra, o que vai dentro? Ela vai feijão, vai arroz, vai massa, e vai algum toicinho ou alguma carne. Isso na Itália. Né? Na Itália. E na Itália também a gente tem o agnolini e cappelletti, que é a mesma coisa, mas, na verdade, são de denominações diferentes, é isso, né? É isto. E nós temos também, na França, uma outra sopa de peixe. Bouillabaisse. Bouillabaisse, isso mesmo. Que é bom a beça. É peixe. São vários tipos de peixe. Peixe frito, hein? Peixe frito, frutos do mar e legumes, apenas isso. Vocês imaginem a leveza disso. É claro que tem os temperos que acompanham, né? Se vocês quiserem, a gente pode até passar essas receitas. A bouillabaisse é muito interessante porque é algo de tradição familiar. Eu tive na casa de uma amiga no sul da França e o pai dela disse assim, vou te preparar uma bouillabaisse. E ele foi no mercado dos peixes, comprou os peixes todos e passou um dia inteiro. Eu fiquei do lado dele, eu anotei a receita, deu 3 páginas de caderno. Uma sopa. Para uma sopa, porque o francês tem disso, né? Ele é muito minucioso. Ele disse, não, tu tem que fazer assim, 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 assim. Eu fiquei do lado, anotei. Claro que eu nunca mais consegui fazer, sobretudo porque os peixes que tem lá não são os peixes que a gente tem aqui. A gente pode fazer sopa de peixe. Pode fazer uma sopa de peixe com os nossos peixes. No Amazonas existe uma sopa que chama caldeirada, que eles fazem com um peixe lá que é pouco aproveitado, com Portugal jaraqui. tem caldeirada. Fazem com jaraqui. Jaraqui é um peixe, diríamos que é um peixe de preço... É um preço menor, que é pouco aproveitado, e eles fazem essa caldeirada, fazem com jambu. E Mato Grosso tem caldo de piranha. Também é uma forma de sopa, né? O problema é colocar a piranha na panela, mas de resto é tudo tranquilo. Nós temos também a misoshiro, que é uma sopa feita no Japão. A partir da pasta de soja, que nós vamos falar em outro programa. E a oxbill, que também é uma sopa preparada na Inglaterra com rabo de ox. Rabo de quem? Rabo do boi. Tá? Vocês imaginem, aquela sopa bastante gordurosa. Aqui se faz isso
Se faz rabada e ainda se acrescenta mandioca. Você imagina o valor calórico, o calor, né? Então é bom para o inverno também. O que nós temos que colocar também, aqui no Brasil a gente tem caldo de mocotó. Ah, é verdade. E a gente faz mais na região central. E eu tenho também a sopa de feijão no Brasil, que nós já falamos anteriormente, e uma sopa que é muito conhecida aqui na região, que é a sopa de capelete. Capelete. O que é capelete? Pequenos chapéuzinhos. Deixa eu pegar ali, então. Isso, pequenos chapéus, capelete, né? Capelo é chapéu. Aqui a gente trouxe uma para exemplificar. E em algumas regiões é conhecido como anholine também. É a mesma forma. Foi até feita uma pesquisa para saber a diferença entre um e outro. O anholine ele é um pouquinho maior. E o capelete é pequeno. Esse é o capelete. Inclusive isso aqui, esse capelete, Bebeto, é bom colocar, foi comprado na feira aqui em Santa Maria. E eu compro sempre um bom capelete, que é uma fornecedora de Val de Serra, aqui, distrito de Júlio de Castilhos. Essa é a dona Neiva aqui da feira da frente do Hospital de Caridade. Ela vende e ela mesma faz, ela que sabe a origem. O que vai nessa massa? Vai apenas ovo e farinha, mais nada. E a dedicação para fazer isso, né? Eu não faria isso, mas a gente já compra pronto, sim, é uma delícia. A gente compra pronto. E dentro desse capelete é comum ter linguiça ou frango, tá? Mas, anteriormente, pela tradição dos italianos, o que vinha dentro era apenas o que nós temos ali, que é a noz moscada, pão ralado e queijo. Apenas isso. Porque não tinham como colocar carne, né? E aí era uma forma de eu fazer aproveitamento. Então, isso é uma sopa muito comum da nossa região, que tem a ver com a cultura italiana. Então, a gente volta daqui a pouco. No segundo bloco, a gente vai falar exclusivamente dessa senhora aqui da beterraba e da sopa de beterraba, que é uma tradição russa e polonesa chamada bortsch. Esse é o programa Coma Bem. Não saia daí que a gente daqui a pouco volta para mostrar o bortsch no programa de hoje. Até já! Ao comemorar 60 anos de criação das faculdades que deram origem a essa instituição de ensino superior, a comunidade do Centro Universitário Franciscano compartilha, especialmente com a sociedade santamariense e o estado do Rio Grande do Sul, as conquistas e as realizações de suas atividades na educação superior. Esta data festiva é uma bela celebração da comunidade do Centro Universitário dos dias atuais. Estamos de volta com o programa Coma Bem. Hoje nós vamos tratar do bortsch. O que é o bortsch? É uma sopa de beterraba. Esta é a dona beterraba, sobre a qual a minha colega Tereza Cristina vai comentar agora. Tereza, quando que ela chegou no Brasil? Essa beterraba veio com a família real, tá? Por que a família real veio para o Brasil? Porque fugiu do Napoleão. É claro. E quem estava cultivando beterraba? A França. A França, então, trouxe junto, mas não essa espécie aqui. Mas trouxe junto e começou a ser cultivada, acho que em 1578, não estou bem lembrada da data. O que é importante colocar sobre a beterraba é que eu vou falar sobre a questão nutricional da beterraba, que eu penso ser importante. Enquanto isso, eu vou mostrando como eu vou fazer a minha sopa. Ela era utilizada, os índios brasileiros utilizavam ela como tintura, porque se a gente for ver, você só tira um pedacinho e você tem uma tintura, e utilizavam como tintura. Mas a beterraba carrega em si uma série de nutrientes. Ferro, o que as pessoas às vezes se confundem com esse ferro, né? Que não é um ferro de uma carne, que é um ferro não M. Então é um ferro, diríamos que pouco absorvido, mas elas utilizam porque
Quando eu faço um suco de beterraba, eu tenho a impressão do quê? De que esse suco ele tem a cor do sangue. Tá? Mas não é isso. Energético. A beterraba ela tem vitamina B1, ela tem vitamina B2, ela tem ácido fólico. Então, esses componentes da beterraba, potássio, magnésio, vitamina C, esses componentes da beterraba dão a ela uma característica única, por ter todos esses componentes. E, além disso, ela tem compostos fenólicos dentro. Tem o quê? Tem compostos fenólicos. Eu vou te dizer aqui, eu vou ler aqui para você, Lê sabe? pra nós, Porque ela tem dentro da sua composição beta-xanatina, ela tem beta-cianina e dentro disso aí ela tem beta-caroteno. Certo? Traduz, por favor. E ela tem uma importante que é o que a gente vai falar, que é a cor dela, que é a betanina. Tá? Essa betanina tem antocianina, que tem esse composto, tem esses flavonoides. Ela tem uma capacidade antioxidante. Fantástica, então ela é indicada fantástica. para quê, com isso tudo que tem dentro? Para se comer com frequência. E o valor calórico dela, embora você tenha colocado anteriormente para a gente, que é utilizado por atletas, utilizado por desportistas. Suco de beterraba crua com cenoura. Com cenoura. Eu vou ter uma quantidade grande de açúcar. Isso vai me dar energia Então, imediata. enquanto a Tereza Cristina vai falando sobre as propriedades da beterraba, eu vou explicando para vocês como que é feita essa sopa, o borte, né, Tereza? Essa sopa surgiu na Rússia, olha só, grande produtora de beterraba, com o cozinheiro do czar I, Nicolau I, chamado Antoine Carême, um grande cozinheiro francês. Ele criou esta sopa, né? Ele é o pai da cozinha, assim, digamos, o grande banqueteiro, né? Fez as primeiras mais receitas. do que sofisticada, sim, né? suntuoso. E suntuosa. Essa cozinha, então, é uma sopa russa, mas não impede da gente fazer aqui. Né? A gente dá um toque muito fácil. E para agora, para esse tempo de frio, energia imediata. Várias opções de legume, mas o básico é a beterraba, que eu particularmente coloco. Hoje eu coloquei beterraba, cenoura, pimentão, um pouco de batata para dar consistência, cebola, tudo isso cru. E frango, né? Frango levemente refogado. Eu posso também, se eu não quiser comer carne, eu posso tirar o frango. Se eu gosto de carne vermelha, eu posso colocar carne vermelha junto. Temperei só com pimenta do reino, sal e a noz moscada ralada na hora. Coloquei tudo isso na panela. Se eu não tiver panela de pressão em casa, eu coloco uma panela normal e deixo ela cozinhando. Ela vai adquirir essa consistência aqui, vai ter que ficar bem cozida. Um caldo lindíssimo, uma cor lindíssima, só não deixa pingar na camisa, porque senão foi-se. Né? E eu prefiro batê-la no liquidificador. Tem gente que serve ela... Se eu usar a panela de pressão, otimiza o tempo de todo mundo. Otimiza o tempo, né, e gasta menos gás, inclusive. Menos eu fiz na panela de pressão hoje. É porque a beterraba ela tem um tempo X de cozimento. Se eu quiser fazer ela pedaçuda mesmo, com os pedaços, eu coloco em nessas lâminas, né, muito bem cortadas pelo William, que é o nosso cortador oficial, que tem essa paciência toda. Nosso auxiliar, né? Eu já faço aqui, eu gosto muito de fazê-la, que ela fica mais, como é que chama em português, onctuosa? Por favor, me ajude aqui, meu tradutor, meu Google Translation. Ela fica mais espessa. Fica espessa. E quando você coloca a batata dentro, você dá mais consistência. Mais consistência. Só por que isso colocando a batata ainda vou ter um valor calórico maior. Por exemplo, tem receitas, eu peguei a receita de uma pessoa que morou na Rússia há muitos anos. Ela coloca pepino em conserva. Tem outra receita que coloca vinagre. Muito bom, muito então, bom. Tem outras receitas que a gente encontra também couve. Couve, né? Por exemplo, em Portugal se usa com couve, fica muito gostoso. Portanto, eu posso fazer um bote só de legumes. Couve, Portugal, caldo verde, tem tudo a ver. Eu faço esse aproveitamento. Então, eu posso ter um bote absolutamente vegetariano, sem nada de carne. Como eu posso ter também com um pedaço de carne e um pedaço de frango. Você pode aproveitar, além da beterraba para fazer essa sopa, você pode aproveitar as folhas da beterraba. Só que elas têm que ser cozidas. Tem que ser cozidas. Porque elas têm um fator antinutricional. Aliás, queria falar, quando eu estou pensando em absorção de nutrientes da beterraba, cuidar para comê-la cozida, de preferência cozida, porque ela tem um fator antinutricional, dependendo do solo onde ela foi cultivada. Se esse solo teve uma quantidade muito grande de ingredientes dentro desse solo, ela pode vir a ter toxicidade. Então, como
como eu não vou buscar de outro lugar, eu vou buscar daqui, de Santa Maria, eu sei que não é utilizado uma grande quantidade de ingredientes para o solo, esses adubos. E defensivos agrícolas, né? E cuidar. Tem uma coisa que as pessoas às vezes referem. Quando eu como beterraba, a minha urina ela se torna cor-de-rosa ou até mais escurecida. Isso é verdade. Isso é devido a essa betanina que eu falei para você, que é essa coloração que a beterraba tem, que o meu trato gastrointestinal não consegue absorver. E aí, como no intestino eu puxo água para a função renal, ela vem toda para a função renal e as fezes também elas vão ficar dessa cor. Não se preocupem, né? não se preocupem. Então lembrar que a beterraba ela pode te trazer uma lembrança no dia posterior, né? De alguma forma, né? De alguns outros elementos. De alguma forma. Mas a beterraba ela tem bastante potássio também. Potássio é bom para a circulação. Agora o Bebeto vai... Esse já é o momento final. Já foi liquidificado. Já foi liquidificado, né? Vocês devem estar vendo as imagens ali daqui a pouco. Deixa eu dar uma... Aqui, ela foi... Olha, gente, o colorido dela cor é fantástico. Disso aqui. E se ela tem, Bebeto, se ela mantém essa cor mesmo depois de cozida, o que isso aí tem a ver? Tem a ver com a propriedade antioxidante dela, das antocianinas. Então, ela é uma sopa, como alguns dizem, tem propriedades nutricionais que poucas têm, em relação a tomar cuidado, né, Bebeto? Por ter açúcar, como foi colocado a beterraba, foi colocado a cenoura, a batata, ela tem um valor calórico, ela agrega um valor calórico. E eu devo usá-la no inverno, sim, porque é fantástica, ela vai me dar energia e esse belo valor nutricional que ela tem. Eu posso usá-la como entrada ou como prato principal também. Entrada seria fantástico. Com umas torradinhas. Né? Com croutons. Gente, o que são croutons? Explica para eles. É o nome de um pãozinho torrado, cortado em cubos bem pequenos, que eu posso fazer em casa. Ou no forno. Ou frito. De fato, a origem do crouton é frito, né? É frito. É o que vai em cima daquela salada Caesar, né? E algumas saladas francesas E na sopa também. fica espetacular. Você apenas colocar alguns croutons. E se eu puder fazer esses croutons de pão integral, melhor ainda. E a gente tem um toque bem russo que é a nata, né? As natas frescas, como dizem os portugueses, né? Ou para nós o creme de leite, mas eu gosto de usar a nata mesmo, essa é uma nata. Isto. E ela vai por cima, né? Vamos tentar fazer um desenho mais ou menos bonitinho aqui. Né? Fantástico. E é o toque russo, né? Lembra que o estrogonofe vem de lá também, o estrogonofe vai com esta nata. Vamos ver. Queres colocar aqui para brilhantar? Olha só que linda que ela ficou, ó. Vamos colocar isso aqui, né, Bebeto? A Tereza adora um verdinho, ela não vive sem um verdinho, sempre gente, olhem só, pratos. É outra vida. Essa aqui é a nosso primeiro bort, sopa de beterraba. Eu gosto muito dessa sopa, eu faço muito em casa. Bebeto, levo dá para os para amigos. ralar um pouco mais de pimenta em cima, colocar mais óleo, você acha que eu tá prefiro boa assim? Não. Eu já provei antes, assim? Eu prefiro não, porque ela é bem temperada, né? Ela traz, porque você já colocou pimenta, né? Já coloquei pimenta. Tá. E tem pimentão também. Tem pimentão também? Tem pimentão também. E isso aqui tem muito em Curitiba, né? Naquele bosque polonês, lá João Paulo II, tem um restaurante polonês que serve. Muito bom, que serve. Eu fui lá também, mas posso te dizer que a minha é bem melhor que a deles. Lembrar que a beterraba ela pode ser preparada de formas diferentes também. Além da salada, existe um prato também feito pelos russos, que é beterraba ralada com raiz forte. E aqui na Quarta Colônia se usa muito essa raiz forte para comer com carne. Eles costumam comer essa raiz forte com carne e para melhorar a digestibilidade dessa carne. Então, nada melhor no inverno do que uma sopa. Aliás, dá para colocar... Essa aqui não está muito quente porque ela já foi feita anteriormente. Né? Mas ela pode ser servida morna ou até fria, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que essa vai ser só nós dois, porque pela cara da nossa técnica, não sou muito da sopa de beterraba, né, Cristina? Eu quero comer. E aqui os não carnívoros vão Pessoal, provar. estão servidos? Estão servidos. Hoje foi o bort, uma sopa de beterraba, tudo achado aqui na região, mas influências russas
e polonesas. Vamos lá. Bon appétit, ma chère. Bom apetite, a pessoal. todos vocês e até o próximo programa. Delicioso. Viu como não precisa mais tempero? Não precisa Precisa, mais tempero.